Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um pão bem diferente, vamos aplicar também uma técnica que chama autólise, que é um pão aí europeu da região da França, que leva farinha de centeio e leva cerveja aí na sua preparação. Vamos aí então para os ingredientes. Nós vamos precisar de farinha de trigo, 2 xícaras e meia. Vamos precisar de farinha de centeio, 1 xícara e meia. 10 gramas de fermento biológico seco, né? 1 colher de sopa ou um pacotinho. 300 gramas de cerveja preta fervida. Pode substituir por cerveja branca. E se não quiser utilizar cerveja na preparação, pode substituir por água ou por leite. Então a cerveja preta equivale a 1 xícara e 1/4. Vamos precisar aí de 25 gramas de mel, 1 colher e meia de sopa, 10 gramas de sal, meia colher de sal, meia colher de sopa, e 20 gramas de manteiga ou margarina sem sal, que equivale aí a 1 colher de sopa. Então são bem simples aí os ingredientes. Pessoal, outra coisa que eu também não comentei sobre a farinha de centeio. Se você não encontrar ela, pode substituir por farinha integral, ou até mesmo fazer tudo com farinha branca, ok? A primeira etapa do nosso pão vai ser fazer a autólise. O que é isso? A autólise vai ajudar a desenvolver bem o glúten da nossa massa, né, da nossa farinha, para a gente ter um pão bem desenvolvido, principalmente porque a gente vai estar trabalhando ali com uma porcentagem de farinha de centeio, né, que equivale a mais ou menos 40%, quer dizer, equivale a 40% aí na receita. Então, como que nós vamos fazer a autólise? Nós vamos pegar toda a farinha branca e colocar num bowl. 300 gramas de farinha branca e vamos acrescentar aqui 150 gramas, né, de cerveja. 150 gramas de cerveja, vamos ver daí quanto que vai sobrar da nossa xícara para falar para vocês. Tinha lá, né? Então, 1 xícara e 1/4. A gente usou meia xícara aqui para fazer a nossa autólise da cerveja, ó. Então, a gente ficou aqui. Só que daí, pela consistência, vocês vão conseguir verificar aqui como é que fica essa mistura. Ó. Nós vamos fazer uma massinha, onde a gente só vai agregar aqui, né, a cerveja com a farinha. A gente não vai sovar, o importante é não ficar pedaços aqui. Se caso ficar muito seco, a gente adiciona um pouquinho mais aqui da cerveja. Aqui com a mão. Se vocês verem que está muito seco, pessoal, adiciona um pouquinho mais da cerveja aqui na nossa mistura. Pessoal, essa técnica você pode fazer para vários pães aí, né? Essa autólise. Prontinho. Pronto, ó. Agregamos então a cerveja, ficou uma massinha. A gente não vai fazer mais nada com ela. A gente vai agora deixar descansar essa massa aqui por 30 minutos. A gente vai tampar e vamos deixar ela aí reservada por 30 minutos. Ela não leva nem fermento, é só a farinha e
e o líquido, né? No caso aí a cerveja. Então a gente vai deixar ali, vocês vão ver como vai desenvolver bem o glúten aí da massa. Ela vai ficar bem elástica, então a gente vai conseguir um pão com uma consistência de glúten bem diferente do que a gente está fazendo, que a gente fez aí nos outros pães. Pessoal, agora com a farinha de centeio e o resto da cerveja e o fermento, a gente vai fazer a nossa esponja. Então a gente está aplicando aí o método indireto no nosso pão. Vamos pegar então aqui a cerveja, né? Vamos ver quanto que sobrou de cerveja. Sobrou então aí, ó, 135 gramas. Nós vamos utilizar 80 gramas aí para fazer a nossa esponja. Então, mais ou menos aí 1/4 de xícara. Então, ó, que sobrou das outras cerveja, para depois a gente dar a consistência na nossa massa. Nós vamos colocar agora o fermento e vamos colocar o mesmo peso aí em farinha de trigo. Eu vou colocar aí, medir na colher de sopa para ver quanto a gente vai colocar. Farinha de trigo não, farinha de centeio. Então aqui a gente precisa de 80 gramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colheres aqui de farinha de centeio, todo o fermento e mais ou menos aí 80 gramas, né? 1/4 aí de... já vai deixar então, ó, o nosso fermento agir aqui na farinha de centeio. Vocês conseguem ver que ela não desenvolve aquela massa, aquela elasticidade igual é uma farinha de trigo. Então nós vamos cobrir e vamos aguardar aí também meia hora, ao mesmo tempo aí, pra gente fazer a autólise na nossa farinha branca e depois a gente agregar esses ingredientes aqui na nossa massa. Pessoal, então após 30 minutos nós temos aqui a nossa massinha que a gente fez a autólise. Vou mostrar pra vocês, ó, como ela fica bem elástica. Deixa eu tirar ela daqui do bowl. Acho que é mais fácil para vocês visualizarem. Ó, como ela vai ficando mais elástica a massa. E aqui nós temos o bowl no qual a gente fez a nossa esponja. Ó. Dá pra ver, ela fica diferente, né? Porque a farinha de centeio não tem tanto... Não tem o glúten, né? Pra ficar elástico. E agora a gente vai agregar aqui, então, esses ingredientes. Então, vamos colocar aqui a esponja na nossa massa. Vamos colocar o mel. Nessa receita, eu já vou pedir a gente sempre deixar a gordura por último, mas como é uma quantidade pequena, a gente já vai adicionar ela aqui agora no começo, né, na mistura aqui dos ingredientes. Vamos aqui. Como já ficam umas massas mais consistentes, a gente já vai direto com a mão. Vamos ver só se não ficou restinho de mel dentro do bolzinho que a gente fez a... Vamos agregar esses ingredientes primeiro, né, essa mistura aqui de massa e de farinha, para a gente agregar o resto aqui da nossa farinha de centeio.
vão ver que ela vai voltar a ficar mais mole, maleável. Vai ser o ponto ideal aí pra gente conseguir agregar o restante da farinha de centeio e agregar também o restante aí da nossa cerveja. Só esse restinho aqui de manteiga. Pronto. Vamos agora colocar toda a farinha de centeio. Agora nós vamos agregar ela aqui. E conforme for pedindo o líquido aqui, a gente vai colocando na nossa massa. É o restante aqui da cerveja. Passando sempre a massa em volta do bolo para pegar os pedaços de farinha, pedaços de... Na hora que a gente já agregou bem aqui, a gente ainda vai colocar o restinho da cerveja que está faltando. Vamos adicionar o nosso sal aqui na receita. Mais um pouquinho da cerveja a gente vai colocar. O pessoal que está fazendo na medida caseira vai ajustando aí com cuidado. A gente faz aí com a balança, a gente consegue ter um resultado melhor aí das 12 ingredientes na mistura, né, na forma correta. Agora a gente vai colocar a massa aqui na bancada e nós vamos agora sovar ela por 10 minutos. Essa parte é muito importante, sovar aí por 10 minutos pra gente conseguir um pão aí bem fofinho. Principalmente porque a gente não tá trabalhando aí com a farinha 100% farinha branca. A gente tá aí com 40% de farinha de centeio que ela não desenvolve aí tanto glúten. Então 10 minutos aqui na bancada. Pessoal, então sovado aí por 10 minutos, a gente vai fazer uma bola grande, vamos colocar dentro do bowl e vamos fazer um descanso aí de 20 minutos, deixando sempre aí num lugar fresco da sua cozinha. Pessoal, então aqui ó, 20 minutos depois que a nossa massa descansou, nós vamos passar ela aqui para a bancada, ela já começou a dar uma leve fermentada. Nós vamos fazer aí 2 pães grandes. Vamos só pesar aqui pra gente ver quanto que deu o rendimento da nossa massa. Deu um total aí de 841 gramas. Nós vamos fazer 2 pães aí de 420 cada. Qual o formato que nós vamos modelar esse pão aqui? Nós vamos fazer a baguete hoje. Vamos pegar aqui, a gente vai usar essa assadeira e vamos medir mais ou menos aqui o tamanho dela. Então nós vamos pegar aqui, ó, já fazendo o formato do nosso pão aqui. Medir. E aqui nós vamos
pressionando aqui, ó. Vou trazer aqui, ó. E grudar essa parte aqui. O baguete sempre tem as pontinhas mais finas. Vamos colocar aqui na nossa assadeira. A assadeira, pessoal, untada apenas com óleo. Só aqui. Você viu que ela ficou um pouquinho maior, a gente pressiona ela aqui, ó. E ela fica mais gordinha no centro. Agora modelar o outro pão. Agora eu vou fazer ele virado aqui pra aqui. Aqui eu tô mostrando. Sempre virando e pressionando a massa para dentro. Vou colocar aqui a nossa baguete. E vamos levar aqui para fermentar até dobrar de volume. Provavelmente vai levar aí a calor uns 40 minutos. Então sem pressa aí para modelagem aí do nosso pãozinho. Pessoal, agora após fermentado o nosso pão, nós vamos finalizar ele. Então nós vamos polvilhar aqui farinha de centeio. E vamos usar aqui, ó, o bisturi para fazer um corte nele, ó. Bisturi ou como é que fala? O gilete. O estilete aí, ou uma faca bem afiada. Então agora nós vamos levar para assar no forno, a 200 graus, no convencional. No forno lastro pode assar a 200 graus também e no turbo a 170 graus. Pessoal, então assamos aí o pão por 40 minutos. Ele ficou bem bonito, ele fica um pãozinho mais baixinho, mas ele fica macio. Então, espero que tenham gostado aí do pão, que a gente utilizou cerveja e farinha de centeio na massa.